Eu quero ver com você, nessa noite, um assunto da vida. Nós vivemos os nossos dias sob a terra. E a nossa forma de viver e o que fazemos pode ser comparado a estar se caminhando por um caminho. Há muitos caminhos, há muitas ruas, há muitas estradas, há avenidas, há BRs, há picadas. Caminho é um lugar ou é uma condição que leva alguém de um lugar para outro. Eu vou fazer desse palco um caminho nessa noite. Irei e voltarei. Não fique contando quantas vezes eu vou para lá e para cá. Não dê atenção a isso. Preste atenção à palavra. Preste atenção ao que eu estou falando. Porque eu não sei ficar paradinho ali. Então, estou fazendo isso aqui um caminho. Vou afundar. Vai ficar assim. Caminhos. A nossa vida é um caminho. Do jeito que vivemos os nossos dias, é um caminho. Há trechos bons, há trechos asfaltados, há trechos duplicados, mas há trechos não duplicados. Há trechos que se vai mais rápido, há trechos que se vai mais lento, há trechos que se para, há trechos que não tem pavimentação nenhuma, há buracos, há espinhos, há inimigos, há pedras, há várias coisas, há várias fases, há inúmeras situações nesse caminho. O nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso exemplo maior, o Senhor da glória, o centro do universo, aquele de quem a palavra fala de Gênesis ao Apocalipse, porque Jesus é o centro da Bíblia. Todos os livros da Bíblia apontam para uma única pessoa, a pessoa de Jesus. Mesmo os livros do Velho Testamento apontam sempre para a pessoa de Jesus Cristo. É Jesus Cristo o consumador da nossa fé. A nossa fé não é fundamentada em dogmas humanos. A nossa fé não pode ser fundamentada em costumes de uma denominação. A nossa fé não está fundamentada numa logomarca. Essas coisas, logo, isso tudo é necessário, mas isso não é mais importante. O autor e consumador da nossa fé. A pedra angular rejeitada pelos homens, mas para todo aquele que crê, a pedra firme e inabalável é a pessoa de Jesus. E este Senhor nos fala, abra sua Bíblia, no livro de Mateus, que é o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. Se você achar a grande divisão da Bíblia entre Velho e Novo Testamento, o primeiro livro é o livro de Mateus. A história de Jesus foi contada por 4 autores, Mateus, Marcos, Lucas e João, que cada um com a sua visão e a sua forma de entender as coisas, escreveu a história do nosso Senhor enquanto ele passou pela terra, principalmente os seus 3 anos e meio de ministério. Jesus nasceu da Virgem Maria, aos 30 anos começou seu ministério, foi batizado em águas, a mesma coisa que nós fizemos ontem à tarde, às 3 horas da tarde nesse recinto, foi uma bênção. Nós ontem emitimos 52 documentos, emitimos 26 atestados de óbitos e 26 certidões de nascimento. 26 pessoas morreram o velho homem, ficaram ali sepultados na água do batistério e ressurgiram como Jesus no 3º dia, novas pessoas para viverem novidade de vida no reino de Deus inserido na igreja local. 26 irmãos ontem desceram as águas. Foi uma bênção, foi um culto maravilhoso que tivemos ontem às 3 da tarde. Na próxima vez, quando nós fizermos um culto de batismo, não deixe de comparecer, meu irmão. Venha prestigiar os irmãos que estão sendo batizados. Convide pessoas que não conhecem a Jesus para assistir a este culto tão especial, que é as pessoas sendo batizadas, assim como Jesus foi batizado aos 30 anos. Você sabe, nós evangélicos não batizamos crianças, porque a palavra de Deus é muito clara, ela diz quem crer e for batizado. Uma criança, quando nasce, não tem como crer,
Então nós só apresentamos como Jesus foi apresentado, e quando a pessoa tem discernimento da mão esquerda, da mão direita, do certo, do errado, e se decide por Jesus, e crê no Senhor Jesus, então nós batizamos. E foi o que fizemos ontem. Muito bem, este Jesus esteve no nosso meio durante 3 anos e meio, e os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, conta a história dele. E no capítulo 7 do livro de Mateus, há um texto que faz parte do Sermão da Montanha. Jesus estava numa montanha, tinha uma multidão ao redor dele, e ele pregou vários assuntos, falou de várias coisas. Eu vou ler com você, vamos compartilhar nessa noite apenas 2 versículos. O primeiro deles está no versículo 13 do capítulo 7 deste maravilhoso livro do irmão Mateus. Diz assim Jesus: entrai pela porta. Essa palavra entrai é um imperativo. É uma ordem que Jesus está dando. Não é uma sugestão, é uma ordem. Jesus está dizendo que eu e você, estava falando para a multidão, mas fala para nós hoje. O Senhor está no nosso meio, na presença do Espírito Santo, e fala comigo e fala com você que está me ouvindo. E nessa noite o Senhor Jesus diz: entrai. É mister que se entre por uma porta. Lá em João 10:9, peço para o irmão colocar ali, João 10:9. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir, João 10:9. Depois nós vamos voltar a esse Mateus 7, mas quero que você leia. Olha o que Jesus disse em João 10:9. Eu sou a porta. Se em João 10:9 Jesus está dizendo, eu sou a porta, e lá em Mateus 7 ele diz, entrai pela porta, o que você entende? Que eu tenho que entrar por ele. Amém? Ele manda entrar por uma porta. E para a gente não achar, que porta? Porta. Ele mostra a porta. Eu sou a porta. Olha o que ele diz mais. Eu sou a porta. Se alguém, isso é um condicional, se alguém entrar por mim, o que vai acontecer? Tem que entrar por quem? Por Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Amado, não existe outra porta de salvação, senão a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Há um ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma. Isso é uma mentira. Porque se você pegar o ônibus para Ilhota, você só chega até a Ilhota. Se você pegar o avião para Melbourne, você vai chegar na Austrália. Mas você não vai chegar em Roma. Para chegar em Roma, você tem que pegar um avião para Roma. Ah, pastor, mas eu passei pela Espanha antes. Ô, meu irmão, vamos ser sérios. Você tem que ir pegar o caminho que te leva de um lugar a outro na direção certa, pelo caminho certo. O caminho que leva à salvação, a forma de se ir para a salvação. Em João 10:9, Jesus está dizendo, é só por ele. Não é por santo, não é pela mãe dele, não é por boas obras, não é por eu ser simpático, não é por eu pertencer a uma determinada organização ou instituição, não é pelo bonzinho que eu seja, não. Só existe uma forma de eu ser salvo, entrando por Jesus Cristo. Ali diz mais uma coisa, entrará e sairá. Portas são espaços em uma parede, em alguma coisa que limita o espaço, que dá acesso a outro espaço. Isso é uma porta. Certo? Aqui tem uma porta. Esta porta serve para quem está dentro desse ambiente ir lá para fora. Ou quem esteja lá fora, vir para dentro desse ambiente. Porta é um lugar de transição
entre dois ambientes. Porta é o que limita um lado de lá ou o lado de cá. Jesus disse que para o homem ser salvo, precisa entrar por ele. Mas diz assim, ó, entrará e sairá. Como se explica isso? Então eu devo procurar Jesus e depois eu devo abandonar Jesus? Não. Esse sairá, irmãos, nós temos que entender. Há uma porta. Portas também significam decisões que às vezes nós tomamos. Todo dia nós nos deparamos com portas. Todo dia você tem duas portas na tua frente. Ou você compra ou você vende. Ou você vai ou você fica. Ou você empresta ou você desempresta. Ou você obedece ou você desobedece. Nós tomamos decisões todo dia. Todo dia se apresentam diante de nós portas. Jesus está dizendo que lá em Mateus, voltando ao Mateus 7, que é para nós entrarmos pela porta. Entrai pela porta. Mas tem uma característica desta porta. Jesus não está mandando nós entrarmos em qualquer porta. Ele manda entrar numa porta. Mas ele descreve, ele caracteriza, ele vai falar neste e no próximo versículo, qualidades e coisas sobre esta porta, para que você e eu não erramos ao fazer a nossa escolha. Ele disse assim, entrai pela porta estreita. Bom, se ele descreve, se ele caracteriza a porta estreita, qual é o antônimo de estreita? Larga. Então, se ele precisou descrever a estreita, é porque a outra, a larga. Quando nós andarmos mais na frente nesse texto, você vai ver que depois de uma porta, o que tem depois da porta? Um outro ambiente. Depois que você escolhe uma porta, há no lado de lá da porta um caminho. Você sabe o que é uma bitola? Bitola é uma medida, né? A bitola do trilho do trem. Isso quer dizer que o trem tem uma bitola, tem duas medidas no mundo, né? Uma na Europa, outra nos Estados Unidos, é uma coisa assim, um mais estreito, mais... Então, o trem, para usar aquele trilho, ele tem que ter nas suas rodas uma bitola. A bitola do caminho é a mesma bitola da porta. Do lado de lá da porta estreita vai haver o quê? Um caminho estreito. E do lado de lá da porta larga vai haver um caminho largo. A vida, o universo, Deus não engana ninguém. Nunca. Quando você se depara com uma porta, ao vê-la, você já sabe o que tem do lado de lá. Depois de uma porta estreita, não há um caminho largo. E depois de toda porta larga, não há um caminho estreito. Grave isso. Grave isso para a sua vida. Porque olha o que diz o texto. Entrai pela porta estreita, não por outra, não pela outra, mas entre. Jesus mandando, eu te recomendo, eu te mando, eu insisto contigo, eu te insto, eu falo verdadeiramente, em verdade te digo, entra pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Por que Jesus recomenda que você e eu devemos entrar por ele, a porta estreita, e caminharmos no caminho estreito? Porque a porta larga e espaçoso o caminho que tem do outro lado dela,
leva o homem à perdição. E o Senhor não quer que ninguém se perca. Deus, no seu infinito amor, mandou Jesus Cristo de Nazaré morrer na cruz do Calvário. Um inocente derramou seu sangue inocente, sem culpa, sem pecado, sem mácula, sem nada, para morrer por mim, pecador, por você, pecador. O amor de Deus instou e levou Jesus a nos dizer isso. Entra pela porta estreita, não entra pela porta larga e nem pelo espaçoso caminho que há depois da porta larga, porque o caminho espaçoso leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Versículo 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho. Porque a porta estreita e apertado o caminho, este que leva ao quê? Ao contrário da perdição, leva a vida. O que leva a vida, meus irmãos? Jesus. Mas no que eu estou falando? Numa porta estreita, e depois da porta, entrar, João, entrar por mim e sair. Entrar pela porta e sair da porta para o caminho. O entrar na porta, o ver a porta, é o dia que você foi apresentado a você o plano de Deus chamado a salvação em Jesus. A porta você viu quando um teu amigo, quando um programa de televisão, quando uma música, quando uma matéria, quando um folheto, quando alguma coisa de alguma forma, Deus falou contigo e disse, esse é o caminho. Essa é a porta, a salvação está em Jesus. Talvez o exemplo, talvez a sua mãe, que já servia ao Senhor e sempre intercedeu por você. Talvez um parente, talvez um amigo, talvez um colega que te falou do amor de Deus. Que falou para você que a solução do teu problema e do meu problema maior chamado pecado tinha uma única solução, Jesus. Então eu e você achamos a porta. Então entramos por esta porta, entramos. Chegamos no batente da porta, Senhor, então é esse negócio aqui de viver para Jesus, essa coisa que às vezes a gente chama que os crentes vivem, é esta porta. Cheguei na porta. Passei por uma experiência, passei pelo novo nascimento. Foi o dia que eu me toquei do pecado. E todo homem, quando entende a sua condição de pecador diante de um Deus santo, normalmente, invariavelmente, não consegue segurar as lágrimas. Normalmente, nesse dia, a gente chora, a gente se arrepende, a gente entende o tamanho da nossa miséria. E automaticamente compreendemos o tamanho do amor de Deus. Então passamos por um processo chamado nascer de novo. Isso é entrar na porta. Entrei na porta. Mas, amado, nós não entramos na porta e ficamos o tempo todo na porta. Depois da porta, há uma vida a ser vivida. Depois do dia que você nasceu de novo, há uma vida a ser vivida. Há um caminho a ser trilhado. Há coisas na nossa vida que nós precisamos decidir, fazer, viver. Há dias, no dia que nascemos de novo, nós não somos arrebatados. No dia que nós nos convertemos, é uma experiência maravilhosa, mas preste atenção, é o início de uma nova caminhada. Diga, início. Início. O versículo de João, entrar e sair, diz isso. Cheguei, vi ao Senhor Jesus, me decidi por Ele, entrei por Ele. Entrei, agora eu saio. Da minha condição anterior para a minha condição atual. Do mundo das trevas para o reino da luz do Filho do seu amor. Da podridão do pecado para a santidade de Deus. Para decidir o que dava na telha, para ser guiado pelo Espírito Santo. Para chutar para o lado em que o nariz estiver apontado, feito zagueiro de time de segunda. Não posso falar disso, que o meu time é de segunda. Mas tudo bem. Zagueirão daqueles que chuta para onde está virado. Para ter uma vida decente. Semear qualquer porcaria e depois reclamar do céu quando a minha sementeira só dá caca. Semente ruim. Quando a colheita não é boa.
Para quê? Para ter discernimento e sabedoria da parte de Deus. Para a partir desse dia que eu saí das trevas, passei pela porta Jesus e entrei no reino da luz, daqui para frente eu vou trilhar um caminho novo. Jesus disse em João, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a porta, mas Jesus também é o caminho. E esse caminho, meu irmão, é estreito. O largo, você sabe a consequência. Provérbios diz, há caminhos que para o homem parecem caminhos bons. Ache lá, meu irmão. Provérbios 14:12. Há caminho, no singular, que ao homem parece direito ou bom, mas ao cabo, no final, um pouquinho ali na frente, dá em caminhos, no plural, de morte. É só para apimentar o relacionamento. E tem um psicólogo que ainda cobra para dar essa recomendação, influenciado pelo inferno. É só um caminho. Há caminho que parece bobinho. É só hot. Clic, clic. Caminhos no início. Início de caminho que parece ser direito, mas que são caminhos de morte. Esse é o caminho largo. Esse é o caminho onde pode tudo. Onde vale o que vier, vale o que quiser. E hoje em dia pode até dançar homem com homem. Onde tudo vale. Onde tudo é relativizado. Ah, mas veja bem. Até na propaganda do cimento. Oh, veja bem, doutor. A nossa nação está no buraco que está. Porque é a nação do veja bem. Caminho largo, caminho espaçoso, caminho onde a minha carne decide. Há uma linha filosófica que diz que tudo que pintar, tudo que surgir como uma necessidade, você tem que suprir. Irmãos, o que é isso? Nós estamos virando pior do que animais. Irmão, o ser humano, o meu cachorro, Alexander Kowalski. É o nome dele. É ou não é que ele chama, olha lá, ó, eu tenho testemunhas aqui nesse ambiente que o nome dele é Alexander Kowalski. O outro gato é Martin Luther King e tem o outro que é o Melman Jacob Grey. São os 3 bichos que eu tenho lá. Irmãos, o Alexander, que é de uma raça famosa, como que é? NRD, né? Sem raça definida. SRD. Né? Ele é um típico, maravilhoso, simpático, querido e invocado, porque me morde às vezes, de um tomba-lata. Tomba-latei. O Alexander não faz 1/100º do que muito homem faz. É um cachorro e 2 gatos. Um dos gatos andou brigando, que é o macho alfa lá do pedaço. Então, ele às vezes fica uma semana fora, está cheio de gatinho. Ele é bem preto, ele não tem um fiozinho branco. É cheio de gatinho preto, porque ele é o terror. E andou brigando. E ele é cheio, o apelido dele é o Scarface, porque ele é cheio de, a orelha, falta um pedaço, ele é todo detonado. E agora ele voltou meio baleado. O cachorro, que é de outra espécie, não é gato, o cachorro, o Alex, cuida dele. Ele está machucado. O Alex hoje ficou sentado aos pés dele, cuidando dele. E o ser humano
dá à luz a um filho, a um bebê perfeito, a um bebê maravilhoso. E tem mãe humana que pega um jornalzinho e põe aquilo que o seu ventre gerou na lata do lixo. E há ser humano, porque veste a camisa do time A, que quando cruza com outro ser humano do time B, vai lá e bate até matar. Os animais não fazem isso. Porque o homem não matou para comer, para se alimentar. Matou pela maldade do seu coração. Há caminhos que fazem do homem ser o pior animal na face da terra. E esse é o caminho espaçoso. E esse a palavra de Deus recomenda para a gente nunca andar nesse caminho. Andávamos no nosso passado, antes de conhecermos a Jesus. Mas agora que caiu as escamas dos nossos olhos espirituais, que nós entendemos essas coisas, nós devemos continuar caminhando no caminho estreito. O caminho estreito, meu irmão, não é uma lista bem grande de não podes. Ah, pastor, então o senhor estava pregando essa noite, vindo aqui na sua igreja, e os senhores estavam pregando agora. Tá bom, pastor. Qual é o que eu não posso fazer? Irmãos, você quer saber o que é andar no caminho estreito? Abra Mateus, esse mesmo livro que nós estamos no 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas para frente. Ache o capítulo 16 deste livro de Mateus. Olha que diz o versículo 24, para você entender o que é estar caminhando no caminho estreito. Não é ordenança humana. Não, as mulheres não podem cortar o cabelo. As mulheres não podem depilar a axila. As mulheres não podem depilar a perna. Os homens não podem fazer nada num determinado dia da semana. Não pode fazer isso. Você não pode escovar 2 vezes. O bochecha só uma vez e só. Porque se bochechar demais, não é. Nós gostamos de regras, irmãos. O ser humano gosta de regra. Sabe por quê? Porque quando a coisa não dá certo, a gente tem em quem pôr a culpa. Nós temos uma família que somos muito amigos. E a filha do meio deles. Já contei para você que um dia a irmã deu um banho, botou roupinha, penteou, botou fitinha no cabelo, botou meinha de criança, sabe aquelas meinhas brancas que no final tem uma rendinha, botou um sapatinho envernizado no pé, deixou ela prontinha para ir para o culto. E foi arrumar o outro filho, o outro irmão. Mas esqueceu de pegar a baciazinha onde ela tomou banho e jogar água fora. Mas como ela estava arrumadinha, estava pronta, né? Não tinha perigo nenhum. Ficou ali e ela arrumadinha aqui. Espera aqui, querida. Fica aqui que a mãe vai arrumar o teu irmão para nós irmos para o culto. E deixou ela e foi arrumar o irmãozinho. Quando voltou, sabe aonde estava a menininha? Isso, sentadinha dentro da banheira, de sapatinho envernizado, de meinha, de sainha de bailarina, bonitinha, água até aqui instalada. Aí foi um hecatombe, né? Ai, vou entregar a ela não está aqui, né? Ai, Laurinha, o que foi que tu fez, minha filha? Não. Por que tu não estava aqui para dizer, Laurinha, não entre na banheira? Foi essa a resposta da Laurinha. Nós gostamos de regras, irmãos. Não entenderam? Resposta da Laurinha. Por que tu não estava aqui para dizer, Laurinha, não entra na banheira? Como a mãe não estava lá para dizer isso, ela entrou. Nós gostamos de regra. Nós brigamos pela nossa liberdade.
Mas nós gostamos quando alguém nos diz o que fazer. Porque se der errado, a gente diz, foi tu, Paulo, que não me deu a instrução certa. A culpa deste negócio todo é tua. Mas defendemos a nossa liberdade de tomar as nossas decisões com unhas e dentes. Versículo 24 do capítulo 16. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim. Ou seja, se alguém que me encontrou, se alguém que viu a porta, se alguém que entrou pela porta e quer continuar nesse caminho que sou eu, porque em João diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se alguém quer continuar andando neste caminho, vindo após mim, faça o quê? A si mesmo se negue. Caminho estreito, meu irmão, não é uma relação bem comprida de não podes. O caminho estreito é negar-se a si mesmo. Uma versão diz, renuncie-se. Ô pastor, discurso pesado. Pesado, irmãos. Ninguém gosta de renunciar a nada. Você gosta de renunciar? Quem aqui gosta de pagar multa? Quem aqui gosta de pagar imposto de renda? Se você gostar, eu preciso orar por você. Você está... A gente não quer renunciar a nada, irmãos. Já percebeu as brigas que tem entre dois seres humanos? É porque um deles, normalmente não é só um. Nenhum dos dois quer renunciar a nada. Feio. Não, feio é tu. Não querem renunciar ao título de mais feio. Ou o ser o mais bonito. O outro é o mais feio. Não, feio é tu. Não, tu além de feio é bobo. E tu que além de bobo ainda é fedido. Andar no caminho estreito, andar seguindo a Jesus, é renunciar-se. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz. Qual cruz? Antes qual das cruzes? S-U-A. Não é suar com R que eu estou fazendo aqui. É a sua. Irmão, primeiro, não tenta terceirizar a tua cruz. Isso não existe. Líder de grupo, eu terceirizo. Vive aí por mim. Pastor, vive aí por mim. Irmãos dessa igreja, 6 horas por mim, leva a minha cruz. Cada um tem que levar a sua. Outra coisa, meu irmão, não tenta levar a cruz de outro. Sabe por quê? Ela não te serve para nada. Levar a cruz de outra pessoa é só sofrer, carregar peso à toa, sem necessidade alguma. Porque a cruz do outro não me serve para nada. Quando eu chegar no final da minha vida, quando eu sair do mundo natural para a eternidade, há um desenho que diz que tem uma lacuna. E nesta lacuna eu vou colocar a minha cruz. E vou passar por ela para entrar para a eternidade, através de Jesus. A minha cruz tem a minha bitola, o meu tamanho. A distância entre aqui e a eternidade só tem, para a minha vida, um tamanhozinho. O tamanho da minha cruz. Eu entrei por Jesus e ela cabe perfeitamente. A cruz de outro, não serve nesta medida. Então, por que eu vou carregar a vida toda a cruz de outro, se ela não me serve? Cada um tome a sua cruz. Cada um caminhe a sua vida, os seus passos, os seus seu dia a dia. Diante do Senhor, levando a sua cruz e segue a Jesus. Sem carregar a minha cruz, sem me negar a mim mesmo, eu não permaneço no caminho.
vou mais fundo. E espero que você me ame para ouvir isso e não me apedreje no final do culto. Há muitas pessoas na igreja que conheceram a Jesus, viram a porta, passaram pelo novo nascimento, entraram no caminho, e como ele era apertado, como ele é estreito, como tem que se negar, como tem que levar a própria cruz, desistem do caminho estreito. Conhecem a Jesus, mas querem viver no caminho largo. Eu comecei dizendo que a bitola do caminho determina a porta. Se você entrou por Jesus, é pelo caminho estreito que eu e você andaremos. É nos negando a nós mesmos, é levando a nossa cruz. E não declarando que pertencemos a Jesus e andar na largueza do caminho que leva para a perdição. Não tem como haver um caminho largo depois da porta estreita. Se eu entrei por Jesus, se Ele me salvou, é no caminho estreito que eu e você vamos andar. Peço para os irmãos do louvor subir. Irmãos, o caminho estreito é o que leva, entrei por Jesus, permanecer nesse caminho é que me leva para a vida eterna. Quantas pessoas você um dia viu aí do teu lado, que já esteve sentado numa cadeira aí próxima de você, que veio, viu a porta, abraçou a fé, mas quando viu o caminho, quando o evangelho começou a exigir uma mudança de vida, como quando o evangelho começou a exigir um posicionamento, uma mudança de caráter, uma mudança de valores, uma mudança do que se é lá no escuro, na madrugada, no negócio quando ninguém vê, desistiu de estar no caminho. Não desista. Não pense que isso pode ser negociado. Ah, pastor, mas nós estamos na graça. Sim, nós estamos na graça, mas não se pode brincar com a graça. Muitas pessoas caem da graça. A teologia de uma vez salvo, sempre salvo não é assim. Há inúmeros versículos que dizem: o que perseverar até o fim é que será salvo. Entrou, viu a porta, se decidiu, foi convencido pelo Espírito Santo de entrar pela porta chamada Jesus. Permaneça no caminho, negando-se a si mesmo e carregando a sua cruz até o fim. Não desista. Não pense que Deus, agora o Deus do Novo Testamento, é o Deus diferente do Velho Testamento. Não, é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nele não há mutação, nem sombra de dúvida, nem variação alguma. Deus continua sendo santo, santo e santo. A palavra de Deus não diz que Deus é amor, é amor, é amor. Diz que Deus é amor. Mas sobre a santidade e o reto que Deus é, fala em 3 vezes. Deus Pai é santo, o Deus Filho é santo, e o Deus Espírito Santo é santo também. E eu e você que somos filho dele, também andaremos em santidade. Também andaremos no caminho estreito. Pagaremos o preço. Se outras pessoas estão bem, com a felicidade aparente, gozando da vida, como se diz, há caminho que para o homem parece ser bom, mas o fim é morte. Você quer morrer na perdição? Você quer viver toda a eternidade afastada de Deus? Então, meu irmão, a momentânea provação, a momentâneo aperto do caminho estreito não é nada. Os 50, 100, 110 anos que você viver sobre a terra, mas seja santo. Abra a mão da sua carne e deixe que o Espírito Santo conduza a tua vida. Te alimenta da palavra de Deus. Isso é caminho estreito. Caminho estreito é orar ao Senhor, é buscar ao Senhor. Quando o Espírito Santo te tocar para jejuar, é jejuar, é estar diante de Deus, é obedecer a palavra, é amar o teu inimigo, é falar do amor de Deus para o síndico, é resolver a questão das coisas que tu precisa resolver.
É 2 e 2 continuar dando 4, quando é para pagar ou quando é para receber. É devolvendo o troco para a moça do supermercado quando erra no troco para você. Isso é o caminho estreito. A carne diz, não, fica para ti. Isso aí, quem mandou ela se enganar? Quem mandou ela ser burra? Não, ela não é burra, ela só se enganou. Ela tem um salário muitas vezes menor do que o teu. E você acha que é a instituição que paga? Não é, quem trabalha em banco sabe disso. Deu diferença? 48 horas para repor, não é? Quando sobra, fica para o banco. E quando falta, é o banco do caixa que paga. Caminhar no caminho estreito, meu irmão, é devolver quando te dão um troco a mais. Não é dizer, Deus me abençoou. Irmãos, isso é mentira diante de Deus. E não traga o dinheiro para a igreja, porque é dinheiro maldito. Pastor, estou ofertando, vou dizimar para o senhor. Devolve para a moça lá. Deus não precisa do dinheiro do engano dela. Deus precisa do dinheiro do teu esforço. Isso Ele abençoa. Isso é uma sementeira que você tem que trazer para a casa de Deus. Pastor, fiz uma negociata. Eu ia ser multado em não sei quantos milhões. Aí falei com o Joesley, ele ligou pro... não, isso é muito bom, permanece. Isso é bom. Não, mas tem 2 juízes, continua. Não. Isso é maldição. Isso é caminhar no caminho estreito. Isso é seguir a Jesus.